Olá, irmãos e irmãs. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Meu nome é Eugênio Anunciação, ministro da Comunicação da IPEI do Brasil. Estamos juntos no programa O Poder da Palavra com o pastor Naamã Mendes, um programa produzido pela Pendão Real. Bom ter você com a gente de novo aqui, Naamã. Muito bom estarmos juntos novamente e falar com essa gente boa da IPI do Brasil, os demais irmãos que certamente vão ver o nosso programa. Amém, muito bom. Hoje o tema é dívidas. Tem muitas famílias que acabam ficando endividadas, a gente tem esse problema crônico aqui no Brasil. E algumas perguntas que vieram foi exatamente nesse sentido, que você, então, ilumine os nossos caminhos a partir da palavra do Senhor para orientar o nosso povo. Primeira pergunta, Naamã. Por que é mais fácil a gente se endividar em vez de se organizar? Bom, a dívida, né, vivendo num país como o nosso, ele parece ser uma coisa muito comum, muito própria do nosso país, né? Entretanto, a gente precisa lembrar, né, os ensinos do Senhor, né? A palavra de Deus é vamos dizer assim, um guia diário para o nosso viver. Então, alguns cuidados são necessários. Eu diria, em primeiro lugar, que a dívida externa, de um modo geral, ela revela um pouco da nossa desorganização interior, né? Eu sei que isso é difícil, a gente falar num contexto social que a gente vive, né? E especialmente para aquelas pessoas que são mais pobres, né? E aí a gente tem dois elementos que deveriam ajudar as pessoas a evitarem as dívidas. Primeiro, a própria sociedade, né? Deveríamos ter um processo econômico que evitasse que as pessoas tivessem que se endividar, especialmente naqueles momentos de emergência, de extrema necessidade, e a própria igreja. A igreja deve cumprir esse papel de ajudar as pessoas a não entrarem nesse processo de endividamento à medida que socorre aos mais pobres. Então, tanto o Estado quanto a igreja, elas podem evitar que as pessoas se endividem. Mas, do ponto de vista da palavra de Deus, Jesus nos dá algumas dicas, né, dessa questão interior que eu falei anteriormente. Então, Jesus diz assim, vocês não podem servir a dois senhores, ao dinheiro, né, e a Deus ao mesmo tempo, né, porque eles são ídolos, né, e os ídolos, eles são estabelecidos primeiro no nosso coração. Então, essas dívidas que são provocadas pela idolatria, ou seja, pela essa obsessão da gente se tornar rico, da gente se tornar alguém proeminente, né? Essa ideia da riqueza como a produção de um bem-estar além do necessário, do ponto de vista cristão, seria um erro, né? Um pecado. E, infelizmente, muitas pessoas entram por esse caminho porque elas querem, de fato, serem apenas pessoas ricas. E é nesse sentido que a Bíblia condena a riqueza, né? Então, acho que eu consegui aí trabalhar um pouco a questão, né, no sentido de mostrar que as pessoas precisam mudar interiormente, né, para elas aprenderem a lidar com esse mundo externo dela. Você acha que faz sentido a gente falar assim, as nossas dívidas externas são resultado das nossas dívidas internas? Seria nesse sentido, né? Quanto mais organizados nós estamos do lado de fora, sinaliza para dentro de nós que alguma coisa precisa acontecer no nosso coração, né? Sempre lembrando que na Bíblia a palavra coração, ela envolve não só os aspectos emocionais, mas também os aspectos, vamos dizer, mentais, né? De memória, de educação, né? Então a nossa mente, ela precisa ser trabalhada para ela aprender a lidar com o externo. Então a gente não pode ser conduzido pela emoção, né? Para fazer investimentos e etc. Além disso, a palavra de Deus diz que a única coisa que a gente que nós devemos é o amor, né? E isso, quando a gente tem Cristo, é inesgotável, né? Nós vamos sempre estar devendo, mas nós sempre vamos ter a provisão. Enfim, a palavra de Deus é muito clara que o Senhor é quem provê para nós todas as coisas, né? É muito clara, há muitos textos que dizem isso, eu poderia citar alguns, né?
acho que os textos mais claros da provisão de Deus, por exemplo, está em Jeremias, capítulo 17, verso 7. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor. Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não teme quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e não se preocupa no ano da seca, porque não cessa de dar fruto. Então, uma das coisas mais difíceis na vida é a gente viver num certo padrão e depois ter que viver num padrão abaixo, né? Isso é muito complexo para as pessoas, né? Então, há muitas conquistas que, do ponto de vista social, que aconteceram na vida das pessoas e que, de repente, elas perdem, né? Por alguma razão, elas começam a perder aquela condição social. Um bom exemplo disso foi Moisés, né? Moisés vivia no palácio e tinha tudo que ele precisava e, repentinamente, ele foi viver no deserto pelo fato de ele ter assassinado uma pessoa que tentou matar um dos seus irmãos de raça, né, vamos dizer assim. E ele então reagiu e tal, e foi viver no deserto. Então aqueles hábitos que ele tinha no palácio deixaram de existir no deserto. Entretanto, a palavra de Deus deixa claro que esse período que ele viveu no deserto foi um período de aprendizado, para que ele pudesse depois liderar o povo, né? Então, às vezes, essas situações em que a gente está num momento bom, do ponto de vista econômico, a gente deveria estar mais atento, né? Deveríamos ser como diz o livro de Provérbios, ser como as formigas, né? Que não tendo nem ninguém liderando, nem ninguém tomando iniciativa, elas mesmas tomaram a iniciativa, né? É meio humilhante, né, a gente ser comparado com as formigas, né? Mas elas tomaram a iniciativa de cuidar enquanto elas tinham a possibilidade, que era no verão, né? Para quando chegasse o inverno, elas pudessem ter o alimento. Legal. Você falou também de Moisés, eu lembrei aqui, por exemplo, de José, quando José assume a liderança de uma nação tão próspera para enfrentar aquele período de escassez, e ele faz um processo antecipatório. Antes de chegar o tempo ruim, se prepara. Muitas famílias se endividam também porque não tem essa organização. Exatamente. Né? Existem esses dois aspectos, né? Por isso que eu coloquei essa questão da organização interior, né? Como a gente não tem uma organização na nossa alma, na nossa vida, nas nossas decisões, nas nossas escolhas, a gente termina se desorganizando exteriormente, né? E tendo um país que facilita a desorganização, né? Aí a gente vai mais ainda, né? Tá certo, muito bom, Noah. Muito obrigado. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês devem e podem, por favor, compartilhar esse vídeo. É uma forma de você realizar um evangelismo digital, abençoar vidas de pessoas que são importantes para vocês e também são importantes para Deus. E eu quero pedir que você faça isso com todo o carinho do nosso coração. Naamã, mais uma vez, muito obrigado por compartilhar a palavra de Deus com a gente. Obrigado. Estaremos aqui em outros momentos. Amém. Se Deus quiser. Amém. Até a próxima semana, gente. Tchau, tchau.